Declaro aberta a 10ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está em discussão pelos senhores acadêmicos a ata do dia 19 de maio de 2022. Se algum acadêmico tiver alguma correção ou algo a acrescentar a essa ata, por favor, se manifeste. Não tendo nenhum acadêmico com correções a essa ata, ela é declarada aprovada. Solicito agora nosso acadêmico Marcelo Morales, secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos vai apresentar nesse expediente uma atualização sobre a doença que está aí nas mídias, né, que é a varíola do macaco. Então, por favor, doutor Marcelo Morales, nosso querido confrade, com a palavra para a sua apresentação. Obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e também os acadêmicos, membros da diretoria, queridos confrades, senhoras e senhores, obrigado pela oportunidade de a gente fazer aqui um brainstorm em relação ao que está acontecendo, em relação à varíola de macacos. Então, como vocês sabem, a varíola de macaco, o monkeypox, como todos conhecem, é um pox vírus do gênero Orthopox vírus. Aparece aqui com a varíola, com o vírus desde 1900 eu vou falar para vocês, 1980, quando teve a interrupção, mais de 500 mil mortes até 1980, e é uma doença importante que no Brasil nós tivemos as zoonoses emergentes com gado, ordenadores, com a vacina vírus, com a que chamamos de vacina bovina no Brasil. O monkeypox, a varíola de macacos, tem como característica principal em relação aos outros vírus, é um vírus de RNA, né, como vocês podem ver, é um vírus muito estável à temperatura ambiente, à dissecação, e também ele foi descoberto aqui em 1958, e os primeiros surtos começaram em 1970. O primeiro surto fora do continente africano foi relacionado a animais importados, os PETs, em 2003, e casos esporádicos em diversos países, em turistas que vinham da África. Nós temos duas variantes aí, que vamos dizer dessa forma, que chamam de clado, da bacia do Congo e também da África Ocidental, sendo que o clado da bacia do Congo ele é mais letal, como eu vou mostrar para vocês aqui, e essa é a evolução dos casos desde 1970 a 2019 na África. Aqui eu gostaria de ressaltar que o clado da bacia do Congo ele é mais letal, com 10% de letalidade, enquanto o clado da África Ocidental tem uma letalidade, uma fatalidade de 3,6%. Essa é a distribuição no mundo nesse momento. Nós temos aí a Europa, a América do Norte e a Oceania, com casos que aumentam a cada hora, e isso é uma preocupação para todos nós. E os casos, como bem vocês sabem, aqui começa com 5 dias a 10 dias de inoculação, depois começam as febres, a fadiga muscular. Os casos aí começam depois com rastro cutâneo, vesículas, como vocês veem nessa figura aqui, desse caso de um paciente de Israel em 2018. É claro que nós temos aí como sintomas principais o rastro cutâneo, febre, dor de cabeça, entre outros, mialgia, tosse. Nós temos aqui infecções e dizendo aqui em relação à transmissão, a transmissão é com contato com pessoas infectadas
contato com secreções respiratórias, contato com lesões na pele, mas também fômites. E lembrando que o vírus é muito resistente e as crostas têm uma enorme quantidade de vírus, com cerca de 10 milhões de vírus por crosta. Então, aí está o problema, né? Reduzindo a transmissão, é claro que EPIs para os profissionais da saúde, o cuidado com as roupas de cama e banho, e a desinfecção com hipoclorito e outros esterilizantes é o suficiente. O que eu gostaria de chamar a atenção é que, para o diagnóstico, é feito o diagnóstico molecular, principalmente por PCR, tem outros tipos de diagnósticos, com primers específicos, que já estão no Brasil, comprado pela Rede Vírus, os pesquisadores estão atentos. E, em relação à vacina, nós temos aqui uma reação cruzada uma neutralização cruzada, na verdade, entre os vários tipos, a vacina, monkeypox, cowpox, o que traz que a vacina ela cobre todos esses tipos. Então, as vacinas existentes licenciadas no mercado são 3, a Cantos de 2000, a segunda geração, LC16-KMB e a MVA, que são de terceira geração, e estão autorizadas as de segunda e terceira geração, e, portanto, aquelas de primeira geração que usávamos anteriormente, elas não podem ser utilizadas. Esses são as vacinas que estão disponibilizadas nesse momento. Desculpe que eu não coloquei aqui na tela. Só terminando, nós estabelecemos uma câmara técnica aqui da Rede Vírus com o objetivo de definição prioritária de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a superação das lacunas desse conhecimento. Isso foi estabelecido no dia 14 da semana passada, com 8 virologistas da UFMG, UFRJ e a FEVALE. Fizemos informes sobre o que é a doença, como ela é transmitida, como eu acabei de apresentar aqui. E as ações em andamento na Rede Vírus, nós estamos definindo as prioridades de pesquisa, as lacunas de conhecimento. Nós fizemos uma articulação muito próxima com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária, de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. A Rede Vírus está na sala de situação do Ministério da Saúde e nós estamos dando ações de suporte ao sistema de saúde com a Rede Vírus, com testes diagnósticos, já estamos prontos com primers e amostras positivas, e para o sequenciamento. É importante nós sabermos se a variante ali da região do Congo, ou se é a variante que na África Ocidental. E estamos fazendo também, prontos para fazer o monitoramento ambiental. Não tivemos nenhum caso no Brasil, então todos precisam ficar bastante calmos em relação a isso, mas estamos preparados. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu gostaria de comunicar à nossa Academia Nacional de Medicina e dizer que a Rede Vírus estabelecida deu a oportunidade de acioná-la imediatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário, querido acadêmico Marcelo Morales, por essa atualização e essa tranquilização, mostrando que nós estamos preparados através do MCTI, do Ministério da Saúde. Muito obrigado por ter formado essa rede vírus. E a Academia Nacional de Medicina, obviamente, continua à disposição de Vossa Excelência e do MCTI para qualquer comunicação, a qualquer momento, sobre essa doença e qualquer outra que julgar pertinente. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra ainda no expediente, no plenário eu não estou vendo nenhum acadêmico pedindo uso da palavra, também no sistema remoto não vejo nenhuma mão eletrônica levantada, então nós vamos seguir adiante com o simpósio Assassinato de Familiares, Visão da Psiquiatria, organizado pelo querido acadêmico Antônio Egídio Nardi, nosso querido
honorário e especialista sobejamente conhecido, Talvânio de Moraes. Então, passo a palavra agora ao acadêmico Antônio Egídio Nardi para apresentar nosso primeiro palestrante dessa segunda parte do simpósio. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, demais acadêmicos presentes e acadêmica, senhores e senhoras convidados, fico muito feliz em continuar com esse simpósio. Recebi aqui vários comunicados parabenizando pelas apresentações iniciais da professora Lisier, do Rio Grande do Sul, e da professora Milena, da Universidade de Pernambuco. E vamos seguir agora com a segunda parte, iniciando com o professor Mauro Vitor Mendelovitz. O professor Mauro Vitor Mendelovitz, ele possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez doutorado em Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela University of California at San Diego e é professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense. Professor Mauro, por favor. Professor Mauro irá falar sobre infanticídio no Código Penal, psicopatologia e críticas. Quero agradecer ao professor Mauro ter aceito o convite, é uma honra tê-lo aqui. Agradecer o honroso convite por parte do presidente da Academia, senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, os acadêmicos Nardi e Talvânio de Moraes e a todos os acadêmicos dessa histórica instituição. O título da apresentação de hoje é o infanticídio no Código Penal, psicopatologia e crítica. Inicialmente, é preciso definir o que é infanticídio. Esse termo é um termo de origem latina. O verbo fare significa falar. Infans, que é a combinação de ins com fare, significa não falante. Então, etimologicamente, infanticídio, a combinação de infans com cedere, seria o assassinato de uma criança que ainda não adquiriu o dom da palavra. Mas não é nesse sentido que a legislação brasileira emprega o termo. Para o direito brasileiro, infanticídio é o assassinato de uma criança por sua mãe, uma criança recém-nascida por sua mãe, em circunstâncias específicas. Já na literatura científica, o termo mais comumente empregado para designar o assassinato de um recém-nascido por sua mãe é neonaticídio. Esse termo é um neologismo que foi criado pelo psiquiatra americano Philip Resnick. Resnick fez uma revisão histórica dos casos de assassinatos de que eram mortas por sua mãe nas primeiras 24 horas. As mães tinham um perfil sociodemográfico, motivacional e psicopatológico homogêneo. Já naqueles casos em que a mãe matava a criança depois de 24 horas de vida, que ele chamou de filicídio, esse perfil era bem mais heterogêneo. Segundo o Philip Resnick, as mães neonaticidas, elas eram jovens, solteiras, primíparas e não psicóticas. E a principal motivação para o crime era que a criança não era desejada, principalmente por ser ilegítima. Nessa apresentação, nós vamos utilizar o termo jurídico infanticídio e o termo científico neologismo como sinônimos. Já as mães filicidas, isso é, aquelas que matavam crianças mais velhas do que 24 horas de vida, elas tinham um perfil bem mais heterogêneo. Tem as mães mentalmente doentes, aquelas mães que sofrem de quadros psicóticos graves ou transtorno de personalidade, que em função deles matam os recém-nascidos, as crianças mais velhas. As mães espancadoras, que são aquelas mães que matam acidentalmente o filho ou a filha
em meio a uma rotina de maus tratos e abusos físicos. Tem as mães retalhadoras, é a chamada situação de Medeia. É quando a mãe mata a prole como uma vingança contra o cônjuge. Tem o assassinato de crianças não desejadas, são aquelas crianças que se tornaram um estorvo na vida da mãe, e o assassinato por piedade. A criança sofre de doenças graves e a mãe não aguenta ver mais o sofrimento e acha que a melhor decisão é matar a criança. Esse perfil descrito pelo Resnick para as mães neonaticidas foi confirmado num trabalho que nós fizemos há quase um quarto de século, como parte da minha tese de doutorado, sob orientação do acadêmico Talvani de Moraes, aqui presente, e nós constatamos que os pontos básicos da descrição do Resnick se sustentavam. O nosso material, que foi fruto de uma pesquisa nos arquivos do Tribunal de Justiça, constava de 53 inquéritos policiais ou processos judiciais envolvendo um assassinato de recém-nascido nas primeiras 24 horas após o parto. Isso ocorrido na cidade do Rio de Janeiro entre 1900 e 1995. E, de fato, como Resnick tinha descrito, a idade média das infanticidas era baixa, em torno de 22 anos e meio. A maior parte das infanticidas não era casada. Elas estavam dando à luz pela primeira vez, portanto, elas eram primíparas, mulheres inexperientes. O nível educacional era muito baixo. E a maior parte dela trabalhava como empregadas domésticas ou em outras profissões bastante desvalorizadas. O infanticídio, ele é praticado em segredo. As futuras infanticidas, elas mantêm geralmente a gravidez oculta, elas não fazem exames pré-natais, o parto geralmente é feito fora de hospitais, ou em casa, ou no local de trabalho, e elas, 100% delas, ocultam o crime. Poucas infanticidas admitem o que fizeram. A maior parte delas alega que desconhecia a gravidez e, quando ela se deu, foi um parto explosivo e a criança caiu e se afogou, ou elas tiveram um desmaio, ou então elas simplesmente não se recordam o que aconteceu. Esse perfil que nós descrevemos para o século XX no Brasil, ele é encontrado, de certa forma, matizado nos estudos mais recentes realizados na Europa e nos Estados Unidos. Lá nós encontramos também mulheres jovens vivendo num espectro social mais baixo, em situação de grande vulnerabilidade psicossocial. E também entre as infanticidas europeias e dos Estados Unidos, o infanticídio é praticado nas sombras. Elas não fazem pré-natal, o parto é extra-hospitalar, elas ocultam a gravidez e procuram ocultar o crime. Seria de se esperar que o infanticídio estivesse em extinção. Afinal, existem várias tendências recentes que apontariam nessa direção. Há uma liberalização crescente da moral e das atitudes em relação ao sexo, principalmente ao sexo não marital, levando a uma redução dos estigmas associados à atividade sexual e à maternidade extramatrimonial, a uma crescente disseminação da educação sexual. Existe uma ampla disponibilidade, principalmente no hemisfério norte, de recursos anticoncepcionais gratuitos, inclusive abortamento. Há um empoderamento das mulheres e uma crescente independência financeira. E existem muitos programas financeiros e sociais de apoio à gravidez e à criação dos filhos. Mas, de novo, os estudos recentes não confirmam essa expectativa. De um modo geral, ocorrem, mundo afora, 2 casos de assassinato de recém-nascido pela mãe para cada 100 mil partos, sendo que em alguns países essa incidência é ainda mais alta. Eu ressaltaria a Áustria, a Croácia, a Estônia, a Lituânia, mas e também a cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. Um recente estudo japonês demonstrou que, a despeito da
natalidade decrescente daquele país. Em uma década, o número de partos no Japão caiu de 1,1 milhão para 950. O número de infanticídios permanece relativamente estável, sugerindo, na verdade, um aumento da incidência desses casos. Então, os achados epidemiológicos demonstram que o neonaticídio, o infanticídio, continua a ocorrer mesmo nos países mais avançados do ponto de vista cultural, social e econômico. Então, o infanticídio e sua prevenção continuam a ser um problema relevante no mundo moderno. Quanto ao histórico da repressão penal ao neonaticídio, na antiguidade greco-romana, o assassinato de um recém-nascido era o direito do seu pai. Se a mãe ou outro parente tentasse fazer a mesma coisa, seria punido severamente. Na Idade Média, não há relatos de casos de infanticídio, o que sugere uma espécie de tolerância benigna em relação a esse fenômeno. Os códigos penais absolutistas se caracterizavam por grande severidade na punição do infanticídio, seja na Alemanha, seja na França, seja na Inglaterra. Agora, com o advento do iluminismo, a perspectiva sobre o infanticídio se modificou. O infanticídio passou a ser considerado como uma forma de homicídio privilegiado, que deveria ser punido de forma mais branda, levando-se em conta as circunstâncias dramáticas que geralmente cercam o assassinato do recém-nascido e essa conhecida vulnerabilidade psicossocial das infanticidas. No Brasil, o crime de infanticídio é tipificado pelo artigo 123 do Código Penal: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, com uma pena prevista de detenção por 2 a 6 anos. Quais são os elementos dessa definição legal? Existe um sujeito ativo, que é a mãe, um sujeito passivo, que é o recém-nascido. Existe um momento, durante o parto ou logo após, uma punição no estilo iluminista, que envolve um privilégio penal com uma punição atenuada em relação ao homicídio comum, e existe a justificativa desse privilégio, seriam os efeitos psíquicos do parto e do pós-parto. Então, o sujeito ativo é necessariamente a mãe. Todos os demais assassinos recém-nascidos, independentemente do grau de parentesco com a vítima, são considerados homicidas vulgares. Isso não era assim nas legislações mais antigas, mas é assim nas modernas. O sujeito passivo pode ser o recém-nascido ou o feto nascente. Até agora, por comodidade, nós temos nos referidos à vítima exclusivamente como o recém-nascido, o que se depende da expressão logo após o parto. Mas esse artigo também considera o feto nascente, durante o parto. Nós vamos abordar essa questão mais adiante. O elemento objetivo é a ação de matar, que pode ser qualquer conduta ativa ou passiva que possa produzir o efeito morte. O elemento subjetivo é o dolo. Um crime é doloso quando o agente quis produzir aquele resultado ou pelo menos assumiu o risco de produzi-lo. O infanticídio ele não admite forma culposa, ele só é punido a título de dolo. Se o feto nascente ou o recém-nascido vem a morrer por imprudência ou negligência da mãe, a mãe responde por homicídio culposo, uma vez que não existe infanticídio culposo. O elemento cronológico ele tem duas partes, como nós já vimos, durante o parto ou logo após. Durante o parto, aqui tem uma das idiosincrasias desse artigo. Existem 2 conceitos de parto, um obstétrico e outro legal. O parto obstétrico, como todos nós sabemos, ele compreende 3 fases principais: a dilatação do canal cervical, a expulsão do feto através do canal cervical e a eliminação da placenta e dos anexos fetais, o secundamento. Já para os juristas, o parto começa na segunda etapa, no período de expulsão, principalmente marcado pela ruptura da membrana amniótica. Nesse momento, o feto entra em contato com o mundo externo e se torna vulnerável às agressões externas. Então, antes do rompimento da membrana amniótica, o assassinato do feto seria aborto. E depois
do rompimento da membrana amniótica é infanticídio. Por que essa definição? Porque ante os casos em que o feto era assassinado no canal cervical, eles caíam numa zona cinzenta jurídica. Agora não, dependendo desse ponto da ruptura, eles são considerados infanticídio ou não. E logo após o parto? Quando é que uma criança deixa de ser recém-nascido? Essa expressão ela deve ser interpretada em termos não cronológicos, mas psicológicos. Há duas interpretações clássicas. Primeiro, a criança ainda deve exibir os sinais de recenticidade, que os romanos chamavam de sanguinolentos. Então, tem que estar fixada a placenta pelo cordão umbilical, com a bossa cego-sanguinolenta ainda não regredindo, coberto de duto sebáceo, de sangue. A criança não foi limpa, não foi arrumada, ela ainda está no seu estado que ela saiu do útero. Ou a parturiente ainda não chegou ao estado de bonança e bem-estar que segue ao final do trabalho de parto, quando a ocitocina é liberada e reforça o instinto materno. O elemento mais crítico da definição de infanticídio é a questão da motivação. A motivação que fundamenta essa punição atenuada para o infanticídio é o chamado elemento personalíssimo do infanticídio, ou critério fisiopsíquico, que é encontrado nessa expressão sob a influência do estado puerperal. Quando os juristas iluministas propuseram um tratamento penal mais benigno para as infanticidas, eles justificaram com a base da honoris causa, a defesa da honra, o que hoje em dia nós traduziríamos como o medo da estigmatização, o medo da marginalização social. Já os juristas positivistas do século XIX e XX, eles encontraram uma definição supostamente mais científica para esse privilégio, que é a chamada influência do estado puerperal. Seria o efeito sobre o psiquismo que a mulher sofreria durante o parto por efeito das dores, da perda de sangue e do esforço muscular excessivo. O que é puerpério? Puerpério é o período cronologicamente variável, de âmbito impreciso, durante a qual se desenrolam todas as manifestações de recuperação, de involução da genitália feminina à vida após o parto. Existem várias fases do puerpério, mas que não seriam relevantes para a gente agora. A exposição de motivos que abre o Código Penal, ela procura clarificar o que é essa influência do estado puerperal. O que ela diz é que não é que necessariamente o puerpério acarrete uma perturbação do psiquismo da mulher. É preciso ficar demonstrado por meios periciais que a influência do estado puerperal perturbou o psiquismo da mulher, reduziu a capacidade de entendimento e autodeterminação e a predispôs a cometer o delito. Se essa influência não pode ser demonstrada, mesmo que exista a honoris causa, o crime deve ser considerado homicídio, não infanticídio. Então, o artigo 123 do Código Penal, em última instância, ele encerra um caso especial de responsabilidade penal atenuada, implicando numa punição grandemente diminuída em relação ao homicídio doloso. Agora, é preciso demonstrar que o estado puerperal, um fenômeno estritamente fisiológico, contribuiu para a perda do entendimento da autodeterminação e determinou o assassinato do recém-nascido. Essa noção de influência do estado puerperal, ela é derivada da descrição de psicose puerperal feito pelo psiquiatra fundador da psiquiatria obstétrica, o francês Marseille, em 1858. Mas tanto a noção de psicose puerperal quanto aquela de influência do estado puerperal carecem de respaldo teórico e empírico na psiquiatria atual. Atualmente, esse conceito é um construto exclusivamente jurídico. A maior parte dos países, poderíamos dizer,
tem legislações que, de alguma forma, são comparáveis à brasileira e tratam mais benignamente as assassinas de recém-nascidos. Existem países que nunca tiveram esse tipo de legislação, como os Estados Unidos, e tem países que a tiveram e a suprimiram, como a França. Alguns países tratam as infanticidas com grande brandura, outros países tratam com grande rigor. Nos países de tradição anglo-saxônica, há uma confusão entre neonaticídio e filicídio, sendo que o benefício penal é estendido até 1 ano, ou no caso da Nova Zelândia, até 10 anos. Para concluir, nós vamos discutir as alternativas não repressivas para a prevenção do infanticídio, principalmente 3 delas: os abrigos seguros, os baby boxes e o parto anônimo. Em vários lugares dos Estados Unidos, existem estatutos que permitem que os pais deixem os recém-nascidos no corpo de bombeiros ou em serviços de emergência, com a garantia, declarando que eles querem deixar aquela criança para adoção, e com a garantia que eles não serão identificados nem seguidos, e a equipe é obrigada a aceitar e cuidar dessas crianças. Existe uma ampla divulgação disso, o Corpo de Bombeiros tem cartazes avisando que as crianças podem ser aceitas, eles têm o equipamento para dar os cuidados. Uma segunda alternativa para a prevenção, que não tem nos Estados Unidos, mas é mais comum na Europa, é o Baby Box. O Baby Box é uma atualização da roda de enjeitados, que era um recurso que datava da Idade Média, e geralmente você encontrava em orfanatos ou conventos, onde as mães podiam deixar anonimamente as suas crianças recém-nascidas. Essas eram as formas tradicionais, e aqui nós temos as formas high-tech, que são encontradas hoje em dia na Europa. Uma terceira alternativa para a prevenção não repressiva do infanticídio são as leis do parto anônimo. A primeira dessas leis apareceu na França, em 1941. Segundo essa lei, a mãe grávida, a mulher grávida, pode se hospitalizar anonimamente e declarar que, após o parto, ela pretende deixar aquela criança para adoção, e essa mãe não será identificada, nem será seguida, e a criança é dada para adoção. Recentemente, em 2002, a Áustria, que, como nós vimos, é o país europeu com mais grave problema de infanticídio, ela instituiu uma lei de parto anônimo. E essa lei, ela teve efeitos aparentemente muito benignos. De 2002 a 2009, houve uma redução do número de casos de infanticídio, como você pode ver nessa linha azul de cima, né? As linhas vermelhas e verdes são o número de casos na Finlândia e da Suécia, onde nenhuma lei comparável existe. Então, os resultados eram promissores. Mas, quando o estudo foi estendido por mais 5 anos, se constatou o seguinte fenômeno: o número de partos anônimos começou a declinar, é essa linha roxa aqui de cima, enquanto o número de casos de infanticídio voltou a subir. Então, a conclusão que se tirou é que uma lei de parto anônimo não funciona isoladamente. É preciso que ela seja combinada com campanhas de divulgação no estilo americano, para que ela não caia no esquecimento. Então, à guisa de conclusões, nós podemos afirmar que o infanticídio é um fenômeno antigo, mas que continua a ser relevante no mundo moderno, do ponto de vista social, moral e jurídico. A conceituação jurídica do infanticídio no Brasil, o artigo 123 do Código Penal, está desatualizada. A noção de influência do Estado puerperal não é aceita pela comunidade científica e faz-se necessário reformular e atualizar esse dispositivo. E, por fim, medidas não repressivas, que visam dar
alternativas às mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade psicossocial, como os abrigos seguros e as leis de parto anônimo, têm maior potencial de efetivamente reduzir a ocorrência de infanticídio. Obrigado pela atenção de todos e pelo convite. Excelente. Muito obrigado, professor Mauro Mendlovics, pela excelente atualização. Professor Nardi, com a palavra para o convite do próximo palestrante. Então, agora, nós vamos primeiro parabenizar o professor Mauro Mendlovics pela excelente apresentação. Depois temos algumas perguntas ao Dr. Mauro e vamos passar ao professor Alexandre Martins Valença, que possui graduação pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou mestrado e doutorado em Psiquiatria e Saúde Mental na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é acadêmico titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense e professor do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. É médico perito e supervisor do Programa de Residência em Psiquiatria Forense do IPUB-UFRJ, coordenador do Centro de Estudos também do IPUB, ex-perito criminal do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, e, enfim, o professor Alexandre Valença tem um currículo enorme dedicado à psiquiatria forense. O professor Alexandre Valença vai falar sobre doença mental e violência intrafamiliar. É um prazer tê-lo aqui, professor Alexandre Valença, e a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a esse convite, né, feito pela Academia Nacional de Medicina, na pessoa do professor Egídio Nardi, né. Então, é uma honra poder estar aqui ministrando essa palestra, trocando conhecimento nessa Casa do Saber Médico, né, que é a Academia Nacional de Medicina. Então, vamos começar com essa apresentação. Bom, eu não tenho conflito de interesses. Quando se fala da relação de doença mental e comportamento violento, o homicídio é o crime que mais aparece. Ele é considerado um crime muito grave, né? Então, existem muitos estudos, eu vou começar trazendo esses estudos a respeito do homicídio, né? Então, esse primeiro estudo... O anterior, por favor. Esse primeiro estudo, que compara pessoas sem transtornos mentais, um estudo americano de coorte, onde esse pesquisador acompanhou 360 mil pessoas desde o nascimento até a idade dos 35 anos, então são estudos de metodologia muito complexa, tá? E nesse estudo foi encontrado uma maior prevalência de prisão por crime violento em indivíduos com esquizofrenia, em relação à população geral. Quando se comparou, ainda em relação a esse estudo, indivíduos com e sem esquizofrenia, o que foi encontrado é que aqueles que tinham esquizofrenia e abusavam de substâncias eram um grupo que haveria maior risco de comportamento violento, incluindo o suicídio. Esse estudo ele é de 2000, mas ele digamos que ele é um primor nesse tipo de metodologia, então os dados dele praticamente se repetem nos últimos anos, no sentido que a maioria dos pacientes psicóticos que cometem comportamento violento, eles estavam ou sem tratamento ou usando substâncias psicoativas. E vale salientar que em cidades, em países, melhor dizendo, como Dinamarca, Suécia, onde há uma qualidade de vida alta, né,
enfim, uma oportunidade para todos, o fator doença mental aparece com mais destaque. No Brasil, por exemplo, a gente vai ver que o fator doença mental é muito menos importante. Se a gente pensar em homicídio, por exemplo, é menos de 0,5% de perpetradores de homicídio, eles apresentam transtornos mentais graves, como esquizofrenia, por exemplo. Sheila Rhodes é uma pesquisadora do Canadá. Eu acho que eu me atrapalhei aqui. Ela tem encontrado que a diferença entre homem e mulher, em termos de violência, na população geral, favorece muito ao homem, tá? Mas quando se trata de doença mental, essa relação tende a favorecer a mulher. Então, vejam aí que homem versus mulher sem transtorno mental, 10 vezes mais o homem comete mais comportamento violento. Quando nós estamos diante de indivíduos que têm transtornos mentais graves, essa relação é 2 vezes maior, apenas favorecendo o homem. Quando se estuda esse tipo de assunto, né, de homicídio, se fala na literatura de homicídio normal e anormal. O anormal, esse nome pode parecer estranho, mas significa que as características do perpetrador, as características bizarras do crime e o exame psicopatológico indicaram que essa pessoa sofria um transtorno mental grave, tá? Então, nesse estudo aí publicado na revista Saúde Pública, foi encontrado que um grande índice de assassinatos cometidos com o uso de armas de fogo, o que fala a favor de violência urbana, né? É o que acontece no Brasil. A maioria dos assassinatos eles são perpetrados por gangues de bandidos, assaltos à mão armada, tá? Nesse outro estudo, também é um estudo bastante interessante, esse autor estava avaliando a eficácia da clozapina, um antipsicótico atípico, na esquizofrenia, mas esse estudo também aproveitou para verificar que os pacientes que tinham uma alta pontuação em sintomas positivos de esquizofrenia, que seriam delírios, alucinações, desagregação, comportamento hostil, eles teriam um maior risco de comportamento violento. E aqueles com predomínio de sintomas negativos, como apatia, embotamento, hipobulia, isolamento social, eles teriam um menor risco de comportamento violento, o que fala a favor da importância do tratamento psiquiátrico para esses pacientes. No sistema de justiça criminal do Brasil, nós temos essas 3 fases. A fase de inquérito, alguém cometeu um delito, um crime, a polícia vai investigar, vai chegar ao criminoso, a pessoa que está sendo acusada, isso vai ser encaminhado para a fase de procedimentos judiciários, e é aí que pode haver dúvida sobre a sanidade mental desse indivíduo, o juiz vai aceitar essa informação e vai estabelecer o que se chama de incidente de insanidade mental. Essa pessoa vai ser encaminhada para uma perícia psiquiátrica, que aqui no Estado funciona o Instituto de Perícias Heitor Carrilho, onde eu já trabalhei 12 anos como perito. Isso só para o anterior, por favor. O nosso Código Penal, ele diz o seguinte: é isento de pena o agente que, em virtude de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, à época dos fatos, inteiramente incapaz de determinação. Então, o doente mental infrator que cometeu um delito motivado por uma doença mental, que tinha, por exemplo, delírios e alucinações, e que isso afetou o seu entendimento e determinação, à época dos fatos, ele receberia, ao invés de uma pena, uma medida. Tem que ser biopsicológico, ou seja, existia a doença mental afetar o entendimento, a determinação, haver um nexo de causalidade entre a doença e o delito, e um nexo cronológico entre a pessoa que estava acometida pela doença à época dos fatos, ou seja, a perícia ela é retrospectiva. Diante disso, nós podemos ter 3 situações:
imputabilidade total, é o caso de todos nós aqui, imputabilidade parcial, seria a perturbação da saúde mental, alguns transtornos de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do controle de impulsos, e imputabilidade nula, no caso do doente mental infrator. Tá? Essa é uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo há algum tempo, né, sobre comportamento violento perpetrado pela mulher. No ano de 2008, eu tive a honra de ganhar esse prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria com esse trabalho, que teve a colaboração do professor e acadêmico Talvani Moraes, A Mulher Homicida, um estudo psiquiátrico forense. Alguns estudos sobre criminalidade. Então, a gente sabe que no Brasil, o censo mais recente apontou que as mulheres perfazem 6,4% da população penitenciária, alguns estudos mostrando comportamento delinquente entre as mulheres. Nesse estudo de São Márcio, tráfico de drogas foi o mais comum. Tá? Esse outro estudo de uma penitenciária feminina de São Paulo, estudando 358 mulheres, dividiu em tráfico de drogas, que representou 42%, e crimes violentos, 52%, como roubo, homicídio, sequestro, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tá? Esse autor aí, na década de 80, né, esses dados continuam valendo, ele tentou, num estudo de revisão, verificar a motivação das mulheres cometerem homicídio. Né? Então, esses homicídios resultam de conflitos interpessoais, conflitos domésticos, né? Geralmente naquelas pessoas com quem elas têm uma intimidade, muitas vezes os companheiros são as vítimas, né? Até se fala na síndrome da mulher espancada, quer dizer, ela sofre abuso físico, um dia ela não aguenta mais e tenta matar o companheiro para se livrar daquele sofrimento insuportável. Bom, o que se pode resumir aqui, as taxas de comportamento entre as mulheres são menores, né? Quando há transtorno mental, há um aumento do risco de comportamento violento pela mulher, né? Mas mesmo assim, o homem ainda tem, com transtorno mental, 2 vezes mais comportamento violento que a mulher. Na população geral, seria em torno de 10 vezes mais. Tá? A justificativa desse tipo de estudo, né? Em que é relevante? Considerar a mulher no panorama da violência, né? A mulher, ela está no meio social, ela participa também disso, romper com esse tabu, como a professora Lisier falou. Eu também me interessei muito sobre esse tema pela escassez de estudos que falavam muito mais da violência perpetrada pelo homem, tá? A importância de pesquisas que identifiquem mulheres com transtornos mentais, que formem um grupo com maior risco de comportamento violento e que essas pessoas possam receber tratamento psiquiátrico adequado. Tá? Então, os meus objetivos nessa pesquisa: estudar as variáveis sociodemográficas e clínicas dessas mulheres, os transtornos mentais que elas apresentavam, os fatores que contribuíram para o crime, as vítimas que foram vítimas desses crimes. Tá? Então, na minha metodologia, eu incluí o sexo feminino, era um grupo apenas com mulheres, que tinham algum tipo de comportamento violento, como homicídio, tentativa de homicídio, agressão grave, destruição de patrimônio, porte de arma com comportamento agressivo. Elas deviam concordar com a pesquisa. Eu utilizei critérios do DSM-4-TR, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. A todas as pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. E aí são os dados da amostra. Nessa época tinha 29 mulheres, sendo que 28 tinham cometido algum tipo de crime violento. Tá? E aí os dados sociodemográficos, a maioria tinham cor preta, tinham baixa escolaridade, eram solteiras, a maioria nunca tinha trabalhado, tá? A maioria delas também tinha uma renda familiar baixa, né? Então, 60% tinham uma renda até um salário mínimo, a maioria residia com familiares ou companheiro cônjuge. Aí é o diagnóstico psiquiátrico que eu encontrei aplicando uma escala que se chama entrevista clínica estruturada para transtornos do eixo 1 e 2. Tá? Então,
o principal grupo diagnóstico foi esquizofrenia, representou 13 casos, ou 46% da amostra, seguido de retardo mental, com 5 casos, e outros casos com menor número, né? Uma com transtorno esquizoafetivo, que é como se houvesse uma combinação de sintomas esquizofrênicos com sintomas da série de transtornos do humor. Uma paciente era uma borderline, que cometeu o homicídio o filhinho dela tinha 3 anos, e ela colocou chumbinho no sorvete de chocolate do menino, porque o pai tinha se separado dela e tinha arranjado outra companheira, né? Então, um homicídio vingativo, como o professor Mauro falou. Um outro dado interessante que eu encontrei é que, apesar da maioria ter referido tratamento psiquiátrico num passado, à época dos fatos, elas não estavam fazendo tratamento psiquiátrico. Então, das 28, 24 não estavam em tratamento psiquiátrico, né? Isso ilustra como o tratamento psiquiátrico pode fazer falta nesses casos, né? A importância do tratamento psiquiátrico. Outro dado importante foi em relação ao uso de substâncias, tá? Então, quando eu as entrevistei, 13 delas, ou quase 50%, referiram o uso de substâncias psicoativas ou álcool, cocaína, cannabis ou álcool, tá? Isso também reforça a importância de nós abordarmos em programas de atendimento de pacientes psicóticos a questão do abuso e dependência de álcool e drogas, que pode contribuir para o comportamento violento desses pacientes. Ressaltando que a maioria dos indivíduos com transtornos mentais, eles não apresentam comportamento violento, tá? Quer dizer, a gente não deve criar nenhum preconceito em relação ao doente mental. Quando ele é bem tratado, o comportamento violento dele é semelhante àquele encontrado na população geral. Aqui foi o tipo de delito, então, homicídio ou tentativa de homicídio representou 14 casos, ou 50%, seguido de agressão física grave, com 6 casos, assalto, 4 casos, posse de arma de fogo. Essa senhora, ela matou o marido, ela foi considerada inimputável na perícia, mas o juiz discordou da perita e resolveu determinar medida de segurança na forma de internação hospitalar. Todas essas pacientes que eu estou falando agora, elas estavam, na ocasião do estudo, cumprindo medida de segurança na forma de internação hospitalar. Bom, os meios ou instrumentos utilizados num delito. Então, o meio mais comum foi o uso de arma branca, tá? Instrumento cortante, que representou 9 casos, ou 32%. 8 casos não usaram nenhum instrumento, tá? E alguns outros, envenenamento, que foi o que eu falei, jogar de uma altura elevada. Essa paciente tinha um transtorno esquizoafetivo e ela jogou um bebê de 10 meses pelo 6º andar. A criança, infelizmente, veio a morrer, né? Não podia se esperar outra coisa. E aí, esse gráfico, ele mostra como esse comportamento violento perpetrado por mulheres com transtornos mentais, ele é dirigido predominantemente contra membros familiares, tá? Então, das vítimas totais, 14 eram familiares, representando 47%, conhecidas, né, o vizinho, amigo, 5, representando 17%, desconhecida, 10 casos, né, mas a maioria ou era da família ou era conhecida daquela mulher. 6 dessas mulheres tinham um histórico de comportamento prévio. Uma delas, que era uma prostituta, tinha histórico de assassinato, agressão física grave, assalto à mão armada. Era uma paciente que tinha uma certa periculosidade. Na perícia psiquiátrica, o que foi encontrado é que 24 delas, ou 86%, foram inimputáveis, né? Então, a gente está aqui estudando uma amostra específica que está cumprindo medida de segurança, então seria esperado mesmo que a maioria fosse considerada inimputável, né? Ou seja, não responsável pelo seu delito. Semi-imputável, 3 delas, e uma imputável, que foi aquele caso que eu falei que o juiz discordou do perito e determinou medida de segurança, mesmo o perito tendo
concluído no seu laudo que a paciente não apresentava nenhum transtorno mental. Quando eu avaliei, eu diria que ela tinha um quadro ansioso, muito mais pela condição de estar internada no hospital de custódia. Ela veio a falecer, infelizmente, 1 ano e meio depois da pesquisa. Ela teve um infarto agudo do miocárdio. Nessa pesquisa, eu também avaliei o laudo original, que motivou a internação, tá? Então, os peritos encontraram que 14 dessas pacientes, ou metade da amostra, tinham sintomatologia psicótica, como delírios, alucinações, desagregação do pensamento, tá? Esse é um estudo bem interessante, um estudo de revisão sistemática, e que esse autor, o Buchanan e colaboradores, eles falam das hipóteses relacionadas ao assassinato intrafamiliar. Seriam essas aí. Então, conflitos gerados pela convivência diária, quer dizer, aquelas pessoas que convivem no mesmo ambiente todos os dias e acaba gerando algum conflito, e essas pessoas cometeriam uma agressão. Delírios relacionados aos membros familiares, né? A pessoa acreditar que o pai ou a mãe, por exemplo, é um demônio e querer agredi-lo, né? Sentimentos de ambivalência afetiva e raiva. A gente não pode esquecer que também é muito difícil para as pessoas que convivem com o doente mental, né, controlar a medicação, muitas vezes eles relutam, né? E aí a pessoa da família que tenta controlar aquele caso, que vai insistindo para o indivíduo, né, com doença mental tomar a medicação, e isso pode gerar, enfim, um sentimento de raiva, né? A convivência, muitos desses doentes têm convivência exclusivamente com a família, tá? E nesse estudo de revisão, esse autor diz também o seguinte, que muitas vezes o crime de homicídio foi perpetrado porque o autor queria ter certeza que não haveria possibilidade de retaliação por parte da vítima. Quer dizer, ele ficaria com medo de agredir e que a vítima não morresse e o agredisse em outro momento. Então, ele procurava a garantia de que mataria essa vítima. Tá? Esse estudo resultou nesse trabalho publicado na revista Journal of Forensic Science, né? Temos um grupo de pesquisa em psiquiatria forense muito produtivo, que é formado por mim, pelos acadêmicos Antônio Egídio Nadi e Talvani Moraes, e pelo professor Mauro Mendelovitch. Então, temos a honra de ter publicado vários artigos com esse grupo. Tá? Esse estudo publicado foi dessa pesquisa que eu mencionei agora há pouco para vocês. Eu também fiz um estudo de série de casos em que aconteceu matricídio, que é matar a mãe, parricídio, que é matar o pai, ou filicídio, que é um termo internacional criado pelo Resnick, como o professor Mauro falou. Né? Foram 3 casos, 3 relatos de caso. A paciente que cometeu matricídio, ela tinha transtorno bipolar, o que cometeu parricídio tinha esquizofrenia paranoide, e a que cometeu filicídio era um caso de transtorno borderline de personalidade, que é um transtorno onde há um componente de instabilidade emocional, distorções cognitivas, instabilidade do humor, sentimentos de raiva, e a pessoa pode tanto agredir outras pessoas, quanto essa violência se voltar contra ela própria. Esse estudo, também publicado na revista Journal of Forensic Science, foi um estudo preliminar eu selecionei apenas as pacientes que cometeram homicídio, né, um estudo de série de 14 casos, mas todos esses casos que eu pesquisei era a amostra total, né? Não é a amostra grande, mas nessa ocasião eram todas as pacientes que tinham sido condenadas por homicídio ou tentativa de homicídio, e na outra amostra, o artigo maior, eram 28 casos, que também era amostra universal. Esse é um outro estudo de mulheres psicóticas que mataram seus filhos. Uma delas escutava vozes que mandavam ela jogar as crianças no rio. Ela chegou a jogar os 3 filhos dela no rio. Estava passando um rapaz que pulou no rio e conseguiu salvar as 3 crianças. Ela foi internada por ser portadora de esquizofrenia e ter cometido o delito pela doença mental, né?
aplicando o critério biopsicológico, como eu já falei. Temos estudantes de mestrado, essa foi uma aluna minha que publicou esse artigo na Revista Colombiana de Psiquiatria sobre fratricídio e esquizofrenia, um outro caso que matou o pai com diagnóstico de esquizofrenia. Esse é um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, que tem os editores chefes, professor Nardi e professor Mauro Mendelovitch. Foram os 8 casos que mataram mesmo, né, que eu publiquei. Esse é um estudo que eu tive a honra de publicar com a orientação do professor Taovani Moraes, em 2006, que fala sobre a relação de doença mental e comportamento violento. E justamente, além de incluir estudos por todo o mundo que falam desse comportamento nesses pacientes, ressaltando que a maioria dos casos de doença mental não representa perigo para a sociedade, né? Eles podem representar perigo, podem ter comportamento agressivo se não tratados, se abusarem de álcool e ou drogas, tá? Esse é um caso de matricídio e transtorno bipolar, da paciente bipolar que matou a mãe, porque ela conheceu um rapaz numa festa e trouxe ele para dormir com ela na casa. A mãe foi contra, elas entraram numa discussão, ela acabou matando a mãe e recebeu também medida de segurança. Esse é um estudo feito por um aluno meu, que atualmente já é doutor, Leonardo Meia. Ele aplicou a escala de HCR, que é uma escala que visa identificar fatores históricos, clínicos e de risco de doentes mentais perpetrarem algum tipo de crime violento, tá? Esse é outro estudo publicado na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, sobre a relação entre comportamento violento, gênero e psicopatologia, com aqueles dados que eu já falei para vocês. Então, como conclusões da minha apresentação, nessa pesquisa maior, o principal diagnóstico associado ao comportamento violento foi a esquizofrenia, que representou 13 casos, ou quase 47%. A sintomatologia psicótica esteve presente na metade das pacientes, em 14 casos. Esse comportamento violento foi dirigido predominantemente contra os membros familiares. Apenas 4 pacientes, ou 14%, estavam fazendo tratamento psiquiátrico antes do delito, né? O que mostra como faz falta o tratamento psiquiátrico. 10 delas, ou 35% da amostra, abusavam de álcool ou drogas, o que também, como eu falei, pode facilitar o risco de comportamento violento, e a importância de se estudar fatores motivadores do comportamento violento para que essas pessoas possam receber diagnóstico e tratamento adequado e, assim, possam conviver socialmente dentro do padrão normal de uma sociedade desejada. Muito obrigado. Obrigado, professor Valença, pela sua apresentação. Eu agora não vou dar a palavra para o acadêmico Nardi apresentar nosso querido honorário Taovani de Moraes, porque o Taovani de Moraes é de domínio público, né? Todo mundo conhece, não tem o que apresentar, um querido amigo e uma autoridade no tema. Querido Taovani, a palavra é sua. Melhor da tribuna, pode ser. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, senhores componentes da mesa, em especial o professor Antônio Egídio Nardi, meu companheiro de organização do presente simpósio,
senhora acadêmica, senhores acadêmicos, professores ilustres que me antecederam, senhoras e senhores, e aqueles que nos dão a honra de assistir através da internet. Em primeiro lugar, eu queria dizer, senhor presidente, que fiquei muito feliz quando Vossa Excelência me ligou, me convidando para participar desse evento. E a felicidade foi tanta que eu, na realidade, deixei por conta do professor Egídio o maior trabalho. Talvez até pela minha idade eu fiquei mais aguardando a solução. E realmente o trabalho foi muito bem feito. E o que os colegas demonstraram aqui facilitou muito o que eu tenho que falar. Eu, como psiquiatra forense, tendo trabalhado nessa área por mais de 5 décadas, eu me sinto muito confortável para dizer que uma sessão desse tipo aqui na Casa da Medicina é fundamental para deixar claro que a ocorrência do crime não é exclusividade do doente mental. Ao contrário, o doente mental cursa no crime como exceção. E isso me traz exatamente a afirmação de que a observação do comportamento humano, e vejam bem, a sociedade geralmente qualifica de monstro, de estranho, aquele que comete determinados crimes hediondos, mas eu gostaria de chamar a atenção que os crimes são promovidos por pessoas que vêm dessa sociedade. Não vêm de Marte, não vêm de outro planeta, vêm daqui. Porque eu acredito firmemente de que o crime é um processo social. E a sociedade, através de seus mecanismos, não voluntariamente, mas sim pela marginalidade da sua organização, colabora de maneira criminógena, ou seja, gerando comportamentos criminosos. Esse ponto, é claro que caberia até um outro seminário, e não é o caso. Como eu tenho um tempo limitado, eu trouxe aqui alguns elementos de raciocínio dentro dessa linha de que, na realidade, eu acredito firmemente de que o doente mental, quando comete delito, o faz por exceção. A regra é o indivíduo não doente, porque há uma tendência natural da sociedade ao adotar aquela atitude que há pouco eu falava, achando que o criminoso vem de outro planeta ou de outra circunstância, ou é um doente mental, que é o sentido exclusivista da sociedade, na realidade ela estranha muito quando alguém do seu meio comete um crime hediondo. Isso é comum se assistir pela imprensa, pelos comentários. E eu me bato contra esse tipo de posição, porque isso faz com que haja uma estigmatização do doente mental. E todos nós temos trabalhado muito, presidente, no sentido de terminar com esse estigma do doente mental. O doente mental tem que ser repudiado, como Foucault coloca muito bem na obra dele. O doente mental deve ser afastado do nosso meio. E só para lembrar, recentemente, não precisa ir muito longe, na Segunda Guerra Mundial, a operação extermínio dos nazistas começou pelos doentes mentais. Quer dizer, na realidade, eles foram os primeiros a serem eliminados porque acreditava-se que o doente mental não tinha cura e, pior do que isso, que ele ia transmitir essa sua doença à sua descendência. Então, portanto, eles deveriam ser eliminados. Isso é apenas um parêntese, eu agradeço a tolerância da presidência, e eu vou tentar mostrar aqui alguns aspectos. Deixa me ver, ele já me ensinou aqui a setinha, né? A setinha para cima, não? Ah, essa aqui. Bom, eu trouxe apenas para recordar essa pequena... Isso aqui já foi falado pelos colegas, né, que expuseram, mas o crime, como o presidente pediu que eu falasse da parte legal,
A lei tenta, através do seu cardápio normativo, enfeixar todo o comportamento humano, em especial, no caso do Código Penal, o comportamento que, de alguma maneira, ofende os princípios ético-morais daquela sociedade. Esse é o princípio do Código Penal. Há pouco, mais cedo, eu falei e vou repetir. O professor Roberto Lira sempre dizia, isso ficou gravado na minha cabeça: ninguém precisa ler o Código Penal para saber o que lá está escrito. Ou seja, é um código que estrutura quais são as regras sociais mínimas de convivência. Mastigar de boca aberta não está no Código Penal. Deixar de cumprimentar a pessoa que chega não está no Código Penal. Tratar deseducadamente o vizinho não está no Código Penal, mas está no Código Penal o matar, o roubar, o furtar, ou seja, condutas intoleráveis para o congresso ou a comunhão social. Aqui nesse caso, eu mostro ali que, na realidade, no primeiro quadro, existe o artigo 121, que é o matar alguém. Matar alguém é considerado o crime mais grave. É tirar a vida de outrem, não? É a reclusão, quer dizer, o que o cardápio penal oferece é uma reclusão de 6 a 20 anos. Agora, dentro desse cardápio, há algumas excepcionalidades, sejam agravantes, sejam atenuantes. E essas excepcionalidades fazem com que a pena possa ser aumentada, no caso dos crimes hediondos, por exemplo. Recentemente, há 2 dias, foi promulgado um acréscimo aí no artigo 121, o legislador colocou mais algo, que é em razão da morte daquele menino, que está sendo ainda julgado pela justiça. Então, colocou-se que passa a ser hediondo o homicídio contra criança, ou seja, até 12 anos de idade. Batizaram o delito como a lei, botam, o Brasil adora isso, a lei Henri Borel, que é o nome do menino, que foi supostamente vítima de homicídio. Então, essas modificações legislativas, elas são permanentes. Então, aqui na segunda mensagem que eu trago para a discussão, é a questão do homicídio culposo. Quando a lei fala inicialmente, como eu mostrei, no homicídio, aqui como estava na prancha anterior, é o homicídio doloso, aquele que é feito com a intenção de matar. Aqui, o homicídio culposo não, a intenção não é matar. A intenção primordial não é matar, mas ele promove, por uma ação, o indivíduo, o agente, promove a morte do outro, é um homicídio culposo. E como uma situação especial, recente, introduzida no Código Penal, nós temos, foi falado aqui, o feminicídio. O feminicídio é curioso ali, que a tradução que o legislador encontrou, ele é contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. É uma lei recente, 2015. Também atinge esse homicídio, pode ser contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142, não vamos discutir artigo aqui que é cansativo. E, na realidade, essa pena de reclusão para aquele que comete feminicídio é de 12 a 30 anos. Veja que aumentou a pena, porque no homicídio simples é de 6 a 20 anos. No feminicídio, vai de 12 a 30 anos. Essa é uma pena muito gravosa, não? Ela será aumentada, essa pena de feminicídio está ali,
vai ser aumentada de 1/3, além daquela cota maior, 1/3 a mais, até a metade, se o crime for praticado. Aí vem, durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, também está, o longevo está preservado aí como vítima, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos artigos. Tem acontecido muito feminicídio com essa característica, desobediência às normas, que a justiça determina, protetivas. Muitas vezes uma mulher que se sente ameaçada, ou pelo marido, pelo companheiro, ela procura a autoridade policial e, através da justiça, ela obtém uma medida protetiva. Se esse agente desobedece a essa medida protetiva, que pode ser, por exemplo, de não se aproximar a menos de 500 metros da possível vítima, etc., é claro que isso vai agravar a pena. Agrava a pena dele. Em seguida, eu queria falar de algo muito interessante para nós médicos, que, obviamente, raciocinamos em termos do conhecimento da pessoa, da singularidade daquele que é visto por nós. É quando a lei não exclui a responsabilidade penal em razão da emoção ou da paixão. A famosa privação de sentidos que já existiu no Código Penal anterior, e não nesse Código atual, que muita gente diz que eu fico até me sentindo mal, quando dizem, o Código está muito velho, é de 40, eu sou de 41, então eu me sinto um Matusalém. Então o Código está velho? Não, ele não está velho, não, ele está muito atual, o nosso Código é muito atual. E tudo aquilo que há necessidade de reatualizar vai sendo acrescentado pelo Congresso. O nosso código é tido como um dos códigos melhores, mas a imprensa, por exemplo, leiga, toda hora está falando, esse código está velho, é de 1940, tem que acabar com ele, fazer um novo. Não tem nada de novo para fazer. O que tem é que melhorar a condição da convivência humana, só isso. Isso não se faz por lei, Eu acho que a reflexão é essa. Então, a emoção e a paixão não exclui a responsabilidade. Então, alegar que cometeu o homicídio, a violência, a lesão corporal, em razão, no caso aqui nós estamos abordando mais o homicídio, e nos outros crimes, cometeu sob forte emoção, isso não exclui a responsabilidade. É muito importante isso. E vejam que a emoção e a paixão fazem parte de quê? Da reação psicológica do ser humano. E é tido, então, como um fato normal. É claro que alguém que comete um crime, principalmente um crime contra a vida, geralmente está debaixo de uma forte emoção, não há dúvida. O legislador preservou esse aspecto, quer dizer, não exclui a responsabilidade, não adianta alegar que estava emocionado que não resolve. Nós temos também, nesse item, a lembrança de que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool e substâncias de efeitos análogos não exclui a responsabilidade penal. Nesse ponto, nós médicos estranhamos, porque se nós admitirmos que alguém que está embriagado pode responder pelos seus atos, isso é uma ficção que se criou, Criou-se uma doutrina do axio libere causa, isso é um nome latino, direito adora nome latino, Para quê? Para dizer, aquele que, quando começa a beber, tem que ter a noção de que bebendo e se embriagando, poderá cometer delito. Ora, isso é muito vago, muito abstrato, porque qualquer pessoa pode cometer um delito, movido por uma situação circunstancial, lesão corporal, de esforço físico, Às vezes a gente vê acontecer no trânsito, uma batidinha aí no trânsito, o sujeito desce, quer bater no outro, aquela coisa. Então, não vejo por que
o legislador ficar insistindo em que a embriaguez é voluntária ou culposa nesse princípio do actus libere in causa. Mas tudo bem, está na lei e tem que se obedecer. Eu mesmo estou fazendo um parecer agora sobre um cidadão que estava com a namorada, só rapidamente para contar para vocês. A história é, ele estava com a namorada e ele ingeriu, segundo ela, 12 caipirinhas. Depois que ele ingeriu 12 caipirinhas, ele ficou agressivo, feriu a namorada, machucou a namorada, embora ela dissesse para ele se acalmar, etc., e ainda brigou com mais 2 pessoas no bar onde ele estava. E ele não se lembra absolutamente de nada. Eu, a meu sentir, acho que seria uma extensão, não sei o que os colegas pensam, uma extensão tanto ou quanto absurda, admitir-se que esse cidadão, porque tomou 12 caipirinhas e estava embriagado, que ele vai ter que responder pelo que ele fez por causa do actus libere in causa. Ele teve liberdade de escolha entre embriagar-se ou não, embriagou-se e cometeu o delito. Acho que isso aí é uma situação que no futuro a legislação vai mudar, mas vamos em frente. Bom, a embriaguez só vai ser isenção de pena, como diz a lei, quando o indivíduo a obtiver ou a tiver em razão de caso fortuito ou força maior. O que é isso? Caso fortuito ou força maior são situações nas quais o agente não pretendeu a embriaguez. Aí está correto. Ele fica isento de pena. Principalmente a embriaguez patológica, nós psiquiatras conhecemos bem a situação. O indivíduo, às vezes, com uma pequena quantidade de bebida alcoólica, ele perde completamente a consciência. E ele fica agressivo, fica com reações anormais, etc. Bom, vamos em frente. Aí chegamos naquilo que o professor Mauro e o professor Alexandre comentaram, e o nosso colega Egídio comentou. A lei só vai considerar isento de pena, ou seja, não vai ser punido aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, veja o verbo, tem que ser contemporâneo, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse aspecto aqui, muita gente pergunta, mesmo colegas médicos, como é que vocês, psiquiatras, conseguem apurar isso em termos do exame de sanidade mental? Se o fato já aconteceu, se a situação não está mais presente, eu costumo lembrar sempre que há 2 fatores fundamentais para se avaliar isso. Porque a psiquiatria, como todos sabem, utiliza-se de tentar, vamos dizer assim, examinar a nossa semiologia, é subjetiva. Da mesma forma que a semiologia médica tem a percussão, a ausculta, tem todos os métodos radiográficos, etc. Na psiquiatria nós não temos isso. Me lembro até de um episódio tragicômico que um juiz, durante uma audiência, me perguntou: doutor, mas atualmente eu sei que a medicina tem ressonância magnética, a medicina tem ressonância de vários tipos, tem radiografias, tem tomografia, e começou a falar dos elementos radiográficos que nós temos. Eu disse para ele: excelência, da mesma forma que essa angústia lhe acude nesse momento, a nós psiquiatras no mundo inteiro também. O dia que nós tivermos a possibilidade de percutir o pensamento, auscultar o humor e radiografar a memória, resolvido o problema da psiquiatria. Só que, infelizmente, nós não temos esse recurso. Então, o nosso exame é subjetivo. E, por ser subjetivo, para determinar isso que a lei nos diz, nós temos que estudar, a meu sentir, 2 aspectos fundamentais do crime cometido através do indivíduo. É a motivação do crime
e a execução do crime, a dinâmica do crime. Isso vai demonstrar a possibilidade do momento do crime, ele está entendendo ou não. Há um caso triste, caso concreto, que eu tive a oportunidade de examinar na época. Um colega nosso, que era até aqui da academia, ele foi morto no consultório. Os colegas todos sabem. E ele morreu sem saber por quê. Porque um antigo paciente, um paciente eventual, que foi examinado por ele e que ele necessitou fazer uma endoscopia, era uma queixa gástrica, ele era gastroenterologista. Este paciente era um doente mental e, ao sair, alguns dias depois, ao sair da consulta dele, da endoscopia, começou a ter um sintoma gravíssimo do ponto de vista psicótico, que é a publicação do pensamento. É a pessoa começar a sentir que o seu pensamento está sendo devassado pelos outros, sem que ele tenha controle. Não há nada mais terrível do que isso. E ele fez então uma intuição delirante, segundo a qual este médico, ao fazer a endoscopia, teria colocado no interior dele um chip. E esse chip era o responsável pela transmissão dos pensamentos dele. Ele armou-se, então, em razão disso, e quase que num ato, entre parênteses, de legítima defesa, ele foi até o consultório e matou esse colega. Quer dizer, então, é um exemplo clássico de como o indivíduo não ter entendimento. Pô, entendimento não é saber que é crime, não, isso ele sabe. É não ter valoração do que vai fazer. Porque para ele, o doente, sem dúvida alguma, ele agiu em legítima defesa. Posso falar entre aspas. Ele se defendeu de alguma coisa que o agredia e que o ameaçava. Tá? Então, esse é o aspecto. A lei penal, no artigo 26, como está aqui, ela fala em doença mental, e vejam bem, o conceito de doença mental, para a lei, não é o mesmo nosso médico, não. Né? Nós, médicos, consideramos doença mental as psicoses, né? As doenças confusionais, né? As demências. Na realidade, para a lei, é um pouco mais. Pode ser uma intoxicação urêmica, pode ser uma descompensação hepática que leva o indivíduo a um pré-coma, uma situação em que possa haver uma alteração da capacidade de avaliação da realidade. Isso é que o legislador quis dizer com a doença mental. O desenvolvimento incompleto ou retardado, que obviamente questões de desenvolvimento mental são raras, mas eu tive a oportunidade de examinar uma senhora que provocou uma lesão corporal grave, com amputação da mão do seu filho, bebê ainda, e ela me explicou, na sua, vamos dizer, inocência do desenvolvimento mental retardado. Ela disse: doutor, mas eu estava com ele no colo, ela me contando durante a perícia, e ele toda hora queria botar a mão no feijão que eu estava fazendo. Eu dizia: não bota a mão que queima. E ele insistia, o neném, ela falando com o neném, e ele querendo botar a mão. Não bota a mão que queima. Aí teve uma hora que eu disse: eu vou mostrar ele que queima. Eu botei a mão dele dentro do feijão. E aí a queimadura foi de ordem que a criança perdeu a mão. Então, vejam bem, é um quadro típico. Um outro exame também de um retardado mental, né, como nós dizemos, um indivíduo que tem desenvolvimento mental retardado, foi um peixeiro aqui na Praça 15, que era um homem forte, um homem que tinha condições físicas muito boas, vendia seu peixe e apareceu um cidadão muito menor do que ele em termos de corpulência e disse para ele que ia dar segurança a ele.
Ele disse, mas por quê? Não, porque está havendo muito assalto aqui, e eu vejo que você manuseia dinheiro aí, então é bom eu dar segurança. E esse cidadão passou a aparecer lá, no final do expediente, nessa feira aqui da Praça 15, feira de peixe, e recolhia metade da féria. Até que o vizinho observou aquilo, o outro peixeiro, e disse para ele, por que esse cara vem todo dia pegar? Porque o deficiente de inteligência, ele também é muito induzido, capaz de ser induzido. Ele é sugestionado. Tá? Então, o que ele vem aqui todo dia pegar esse dinheiro? Não, é que ele está me dando segurança. Que segurança? Não precisa de segurança. Tem os guardas aqui, tem os policiais, não precisa de segurança. Eu, se fosse você, eu acabava com ele. Bastou essa frase, no dia seguinte ele matou o cidadão. Então, é uma reação típica de um deficiente de inteligência, deficiente grave. Tá? E eu tive a oportunidade de ver essa perícia, de fazer essa perícia, e foi dada a ele a inimputabilidade em razão do desenvolvimento mental retardado. Tá? Bom, presidente, eu não vou atrapalhar o tempo, vou terminar. Tem chamar a atenção que o parágrafo único desse mesmo artigo 26, já que pediram para falar da lei, ele pode reduzir a pena. Vejam bem, no anterior é isento de pena, não sofre pena. Mas no artigo 26, parágrafo, a pena pode ser reduzida. Se houver o quê? Perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu diria, mas por que outra vez desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Porque desenvolvimento mental incompleto ou retardado é limite grau. É óbvio que no caput, no artigo 26, é um grave desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Já no parágrafo único, é um mediano desenvolvimento. Então, a pena aqui existe, mas ela pode ser reduzida. O juiz, a critério do juiz. Só assinalar rapidamente que nosso Código de Ética chama a atenção de que nós médicos não podemos ser peritos de paciente nosso. Tá? É vedado ao médico, é considerado infração ética. Né? Às vezes a gente esquece, e alguns colegas até me ligam, Talvani, mas eu conheço o paciente mais do que o perito. Eu digo exatamente por isso que há a vedação, a proteção do paciente. Porque muita coisa que o paciente lhe conta na relação médico-paciente não deve ir aos autos, não deve ir ao processo. Até porque, eu lembro a esses colegas, o processo é público. A exceção, quando existe, por parte do juízo, a determinação de segredo de justiça, o processo é público. Qualquer pessoa pode ter acesso à informação. Quer dizer, então, esses colegas ficam, não, mas eu conheço mais o paciente, sim, mas é melhor você guardar o que você conhece para proteger o... A lei de drogas, que está aí também, só para lembrar, ela trata dos dependentes de drogas, como ela diz, e ela determina, no caso da inimputabilidade por razão de droga, a internação, que deve ser autorizada por médico. Tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Essa lei de drogas diz que quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou trouxer consigo para consumo pessoal, não vai sofrer nenhuma sanção penal. Vai sofrer apenas advertência por parte do juiz, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Não há prisão, como havia anteriormente, na lei anterior. Não há prisão. Quer dizer, o dependente de droga ou quem usa droga para consumo pessoal. O difícil, muitas vezes, é se caracterizar no processo que foi para consumo pessoal e não foi para venda. Eu me lembro de um caso, que foi até, mas eu posso falar abertamente, porque ele escreveu um livro, saiu um filme, sobre o caso do Meu Nome Não Johnny, devem lembrar desse caso. Esse cidadão fui eu que examinei e fiz um parecer dele. Nesse parecer eu mostrava porque o que ele fazia, ele comprava droga, ele dava festas na casa dele,
comprava uma certa quantidade de droga e distribuía pelos convivas. Acontece que denunciaram ele, né? E a polícia foi lá e o prendeu como tráfico. E eu mostrei que, na realidade, ele era um dependente de droga. E ele fazia aquilo para consumo pessoal, não havia dúvida. Na época, a lei não era essa, era outra lei, era a 6368. Então, que ele fazia consumo pessoal, por causa da dependência, e, ao mesmo tempo, ele oferecia aos amigos. O caso era maconha. E ele, a juíza da época, ela considerou o meu parecer e o colocou em tratamento, que era o que ele precisava. Ele não precisava de cadeia, ele precisava de tratamento. Então, só para chamar a atenção desse aspecto, né? Bom, vou mais adiante, já estou terminando, presidente. A jurisprudência nossa consagrou um princípio que é de aumentar a punição no caso de crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ou seja, tudo que foi falado aqui brilhantemente pelos colegas, se é familiar, se é descendente, se é convivente em termos de família, vai sofrer uma pena maior. Isso já está consagrado pela jurisprudência penal brasileira. Casos concretos eu coloquei aqui rapidamente, não vou me estender. Alguns homicídios que eu pude periciar que foram motivados por quadros psicóticos, delirantes ou alucinatórios. Em primeiro, um operário que matou o padre, isso já tem alguns anos. Ele começou a ter alucinações auditivas e ouvia duas vozes que o ofendiam. Essas vozes eram de um homem e de uma mulher. Ele foi a uma consulta espírita, alguma coisa no gênero, e disseram para ele que a voz era de Santa Teresinha e de São Jorge. Ele, inconformado com aquilo, procurou o padre da igreja de São Jorge. Por sorte do padre, o padre não estava naquele dia. E ele foi em seguida àquela igreja de Santa Teresinha, fica ao lado do Rio Sul ali. O padre estava lá, coitado. Ele chamou o padre para sair com ele, inventando uma história de que ele era um operário e que o colega dele no barracão estava passando mal, precisava da extrema-unção. O padre foi junto com ele, e lá chegando, antes de chegar no barracão, né, na alegação dele, ele com o revólver disparou toda a carga em cima do padre, matou o padre. Isso foi um crime na época com uma repercussão muito grande, tipicamente um quadro dentro de uma situação alucinatória, delirante. O ex-aluno, que já tem pouco tempo isso, né? Um ex-aluno que volta à escola, lá em Realengo, e munido de uma arma, executa várias crianças, inclusive alguns professores. Semelhante ao que aconteceu agora nos Estados Unidos. Este cidadão que morreu no episódio, a polícia, né, atirou nele, no bolso dele, quer dizer, foi retirado do cadáver uma carta. E nessa carta ele se despedia de todo mundo e dizia por que ele fez. Ele fez porque, segundo ele era um terrorista, ele era filiado, segundo ele, tudo isso, menção dele, aos grupos terroristas do Oriente, e que ele precisava libertar, era a palavra que ele usava, aquelas pessoas do jugo dos comunistas. Isso estava escrito numa carta que, obviamente, ele produziu anteriormente ao episódio. E depois alguns elementos da investigação mostraram que ele já vinha há algum tempo num quadro psicótico, acreditando que ele era um terrorista. E, finalmente, um caso muito triste, que eu examinei também, de um pai que matou os dois filhos menores. Um menino de 6 anos e outro de 3 anos. Em forma dramática. Esse cidadão era separado da esposa,
e ele tinha visitação nos fins de semana. Nesse fim de semana, ele mata os 2 filhos, inclusive gravou, uma coisa terrível, eu ouvi essa gravação, as crianças sendo mortas, o mais velho gritava muito e o menor dizia, não faz isso, não faz dodói, papai. Quer dizer, uma coisa terrível, imagina a cena, matou com faca, tá? Cortou a carótida dos 2 meninos. E ele disse que gravou porque ele sobreviveu. Ele gravou para provar que o que ele fez era em benefício dos filhos e não era maldade, segundo ele dizia. Por quê? Aí vinha a história delirante dele, delirante alucinatória. Ele, algum tempo atrás, apareceu para ele um homenzinho amarelo, segundo a descrição dele, na janela, que se identificou como marciano. E disse para ele que se ele não gostaria de sair desse planeta, que é a Terra, e ir para um lugar onde não há doença, não há morte, não há sofrimento, só tem alegria, que seria Marte. Ele disse que queria. Aí o marciano disse para ele, olha, mas para isso você vai ter que desencarnar. Como assim? Não, você tem que sair desse corpo de terráqueo que você tem para você ir para o novo plano, lá em Marte. Aí, quando ele interpelou o marciano, tudo isso eu estou reduzindo muito a história é longa, ele disse, então, eu tenho 2 filhos que eu adoro e que eu não quero deixar aqui. Aí o marciano disse para ele, então faça o seguinte, você os desencarna também e vocês 3 vão lá para Marte. E dentro dessa atmosfera delirante, foi o que ele praticou, esse homicídio, um homicídio terrível, né? Depressão grave também, às vezes a gente vê alguma notícia aí, matou a família inteira e suicidou-se. Geralmente um quadro já foi mostrado aqui pelos colegas, eu não vou repetir, né? Pessoas que têm depressão gravíssima. Algumas conseguem êxito. O caso desse que matou o filho, que era delirante, que não era depressão, do marciano, ele sobreviveu. Ele enterrou a mesma faca no peito, mas não atingiu nenhum vaso nobre, nenhum órgão vital, e o bombeiro foi chamado pelos vizinhos, diante do grito das crianças, a porta foi arrombada e o encontraram sangrando com a faca enterrada no tórax, no hemitórax, e as 2 crianças mortas. Um dado curioso nesse aspecto é que quando ele foi internado no hospital, na época chamava de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, e lá sendo tratado pelas equipes terapêuticas, ele melhorou. E quando ele melhorou, ele queria se matar, porque ele tomou consciência do que ele tinha feito. Ele ficou desesperado. Então, nós tivemos que contê-lo em termos de medicação, porque ele queria se matar de toda maneira, revoltado contra ele mesmo por ter feito aquilo com os filhos que ele, segundo ele, adorava. Deixa eu ver se tem mais alguma. Só para lembrar que a psiquiatria tem progressivamente tentado compreender, como foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, esse comportamento humano. E recentemente nós tivemos a aquisição de dados da neurociência. Está aí um livro muito interessante que faz a relação, a conexão entre a neurociência e o direito penal, para tentar entender o ser humano nesse comportamento criminoso, o que ele faz. Um outro livro também interessante é esse, Neurociência e Prova no Processo Penal. Para aqueles que fazem perícia é muito útil, porque ele tem exemplos de como muitas vezes alguém que está sendo julgado como um culpado, como alguém que deve ser punido, na realidade tem transtornos a serem detectados pela neurociência. É a medicina ajudando o direito, como foi dito aqui. Quer dizer, a medicina como suporte para o direito. Mas, sem dúvida alguma, o direito, ele
caminha, como eu falei, com um repertório normativo, que não é suficiente para explicar o comportamento humano. Tá? Vimos aqui o professor Mauro falar do infanticídio. Eu tive a honra de trabalhar com ele nesse processo, que na realidade é fruto da inteligência dele, do trabalho dele. O infanticídio, na realidade, você não encontra substrato palpável, científico, médico, para justificar a conduta daquela mãe. E ele mesmo traz em si, na descrição normativa, um absurdo, quando diz que a mãe mata o filho durante ou logo após o parto, em razão do estado puerperal. Ora, primeiro que para matar é preciso ter vivido. Então, se é durante o parto, ainda não viveu. Tanto que a medicina legal considera que o natimorto não viveu. Por isso, aquela coisa que o aluno às vezes estranha no formulário do código do médico legal, né? Laudo cadavérico, primeiro quesito, houve morte? Aí, professor, que é isso? Houve morte? Não é laudo cadavérico? É, mas nem todo cadáver morreu. É o caso do natimorto. O natimorto não morreu. Então, houve morte? Não. Quer dizer, é algo que é um aspecto técnico, mas importante a lembrar. Então, durante o parto, é impossível matar. Mata-se depois que nasceu, porque para matar é preciso ter respirado, é preciso ter vivido, por um segundo que seja. E segundo, conforme o professor Mauro falou, na pesquisa que ele fez, muito bem feita, do século XX todo, até a época, né, da tese dele, não se encontrou nenhuma motivação física ou fisiopatológica. Encontrou-se sim motivação de honoris causa. Tanto que um professor, Heleno Fragoso, foi conhecido na época, que reformulou o código, tentou fazer um código em 1969, ele propôs que o crime fosse modificado para infanticídio, matar a mãe e o próprio filho após o parto em razão de honoris causa, para ocultar a sua desonra. Porque justificar por estado puerperal outra coisa, os obstetras, os colegas obstetras que estão assistindo ficaram arrepiados. Você falar em estado puerperal durante o parto, não é possível. O puerpério começa exatamente quando ocorre o parto, depois do parto. Durante o parto não é puerpério. Não? Então eu queria agradecer a gentileza do convite que me foi feito. Desculpe, presidente, se eu avancei no tempo, mas eu queria me penitenciar com Vossa Excelência, porque o convite foi tão ardoroso e tão amistoso que eu ficaria aqui a falar desse tema muito tempo, tá? Eu quero agradecer e, como eu disse, todos os colegas que me antecederam facilitaram enormemente a minha tarefa. Eu vim aqui meramente repetir o que eles ensinaram tão bem a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Tavani de Moraes. Você realmente tem um tempo especial aqui conosco, pela sua história e pela nossa amizade. Eu abro agora a palavra, nos minutos que nos restam, para algum acadêmico ou algum professor que nos precedeu. Acadêmico Nardi. Mais uma vez, boa noite, excelentíssimo presidente. Quero parabenizar a todos os apresentadores de hoje, professor Mauro, professor Alexandre, o honorário Talvani, pela excelente apresentação no período da noite. Também não esquecer da professora Lisier e da professora Milena, que fizeram belas apresentações. Eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. Primeiro, trazer a psiquiatria forense aqui para a Academia Nacional de Medicina. Depois, mostrar que raramente a doença mental é a responsável por um crime,
mas, infelizmente, quando isso ocorre, às vezes é de uma forma grosseira, de uma forma bizarra, de uma forma que nos traz alguma perplexidade. Eu trabalhei no manicômio judiciário de 1987 a 1989, durante 2 anos, e examinei diferentes pacientes com diferentes crimes, e durante todo aquele período eu não dei um laudo de doença mental. Todos os laudos, independente do crime, desde o roubo de uma galinha até o assassinato de um amigo, todos eu dei que a pessoa não tinha nenhuma doença mental, que a pessoa era inteiramente responsável. E o que me chamava muita atenção naquele período no manicômio judiciário era que todos esses casos que eu examinei, a pessoa sempre escondia o crime até ser pego. Na hora que ou a polícia ou a família, na hora que descobriu um crime, aí a pessoa não lembrava do crime, não lembrava de nada, apesar de ter escondido o cadáver, o dinheiro, o que fosse, e a partir dali começava a dizer que era doente mental, que não se lembrava, que tinha algum problema mental, e o juiz mandava para a perícia, mostrando que, na realidade, muitos criminosos procuram se esconder através da doença mental para ter uma pena menor. Eu acho também muito interessante a questão da dissociação na hora do crime, principalmente no caso de infanticídio, de familicídio. A pessoa às vezes fica com um nível de consciência realmente abalado, mas não perde a crítica do que está fazendo. Mas, evidentemente, para muitas pessoas é um ato de violência, que agride também o próprio agressor, Ele sabe que está matando um familiar, um filho, a esposa, o marido, e isso também acaba reduzindo o nível de consciência dele, mas não a crítica dele, tanto que fogem, escondem ou fazem crimes premeditados. Mais uma vez, parabenizar a todos, agradecer a presença aqui e retornar a palavra ao presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Nardi, obrigado, acadêmico Talvani de Moraes, obrigado, nossos palestrantes, obrigado, ex-presidente Novelino, nosso secretário-geral Galvão, queridos confrades. Foi uma tarde muito boa, em que atualizamos e aprendemos muita coisa sobre assassinato de familiares com essa visão da psiquiatria. Agradecendo novamente, dou a sessão por encerrada.